Se você, assim como muitos profissionais, já experimentou a sensação de insegurança e incerteza de saber que precisa criar conteúdo para suas redes sociais, mas não faz a menor ideia por onde começar, então eu te convido a ficar até o final desse vídeo para a gente bater um papo sobre esse assunto. Muito prazer, eu sou Fernando Magno, sou jornalista, estrategista digital, e aqui nesse canal a gente vai bater um papo gostoso sobre criação de conteúdo, gestão de redes sociais e outros assuntos pertinentes a esse mundo louco da tecnologia digital. Se você está começando o ano e também fica naquele processo de rever metas, e uma das suas metas é criar conteúdo e atualizar as suas redes sociais de forma profissional, então hoje a gente vai bater um papo sobre esse processo que muitos profissionais enfrentam de não saber como criar conteúdo, de não saber o formato correto, os horários de postar, quais são as principais tendências, que é um processo pertinente de quem precisa adentrar nas redes sociais de maneira profissional, com conteúdo um pouco mais assertivo. Uma das coisas que eu venho observando nos últimos anos é que alguns profissionais têm uma certa resistência ou dificuldade a se render àquilo que a gente brinca chamando de ditadura do vídeo, que é, na verdade, o formato de conteúdo mais consumido nas redes sociais nos últimos anos. E eu entendo que não seja fácil para muitos profissionais ligar uma câmera, produzir um conteúdo em rede social, se comunicar com a sua audiência frente a frente, porque afinal, para muitos ainda falta experiência. Mas eu já te digo de imediato que é um processo que leva tempo, que é um processo que você precisa se acostumar a produzir conteúdo periodicamente, a gravar os seus produtos e serviços, e com o tempo isso acaba ficando um pouco mais fácil. Uma das coisas que eu tenho observado nesses 16 anos de experiência com marketing digital é que muitos profissionais barram o processo de criação de conteúdo porque simplesmente não dominam as técnicas e as estratégias para produzir conteúdos digitais. Então, nessa hora, a gente precisa rever como é que a pessoa se sente mais confortável para produzir. Se é postando fotos, se é gravando vídeo, se é reproduzindo os conteúdos dos seus clientes. Porque não adianta a gente dizer que existe um manual de formato de produção de conteúdo que não tem. O conteúdo que é bom para a sua rede social é aquele conteúdo fácil de produzir e que seu público de interesse se identifique com ele. Também vejo que muitos profissionais travam na hora de produzir conteúdo por conta do excesso de plataformas. Conta aqui comigo. Hoje em dia a gente tem o TikTok, o Instagram, o Facebook, o YouTube, o Twitter e tantas outras que eu poderia passar horas aqui citando. Mas a pergunta de lei é, você precisa de fato estar presente em todas as plataformas? O seu público de interesse, as pessoas com as quais você quer exibir o seu trabalho, vender o seu produto ou serviço, de fato estão em todas essas plataformas? Então eu, como profissional de estratégia digital, sempre recomendo que os meus clientes escolham quantas e quais plataformas ele tem mais interesse ou ele tem mais facilidade de se relacionar e produza conteúdo somente para essas plataformas. Não adianta você querer estar em todas as plataformas. Primeiro, é difícil e é trabalhoso produzir conteúdo para todas elas. Segundo, às vezes você vai focar numa plataforma que o seu público nem sequer está lá, então realmente não vale a pena essa distribuição de conteúdo nessa totalidade. Outra dúvida que também é bem recorrente, que na verdade nem seria uma dúvida, seria muito mais um problema, é a questão de gestão de tempo e priorização de produção de conteúdo. Muitas vezes a pessoa sabe da importância de estar nas redes sociais, ela sabe que ela precisa se comunicar com o público nas plataformas digitais, mas ela não trata isso como prioridade, ou seja, nunca tem tempo de postar, nunca tem tempo de gravar. E aí, uma vez que você entende que você precisa estar, por exemplo, no Instagram, ou diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, você precisa se organizar previamente para que você produza esses conteúdos, claro, dentro de uma estratégia de planejamento. Se você tiver dificuldade de planejar, me manda um direct que eu estou sempre à disposição, para que esse conteúdo saia de forma fluida e de forma periódica. Tá? Ou seja, não adianta você querer produzir conteúdo se você não tem sequer uma agenda para poder marcar os dias que você vai criar esse conteúdo. E eu também diria que um problema muito recorrente ligado ao algoritmo nos últimos anos é a tal da métrica da vaidade. O que eu diria que é uma métrica da vaidade? São as pessoas que pensam em publicar conteúdo somente a partir da performance, ou seja, do número de curtidas, do número de comentários, do número de visualizações. E é um grande erro para profissionais publicar conteúdos nas redes sociais achando que todos esses conteúdos vão performar bem, porque nem sempre vão performar. Isso vai depender muito do algoritmo. Então, produza os seus conteúdos no seu ritmo, sem muita pressa, sem necessidade de achar que todos os seus conteúdos vai viralizar. E com o tempo você vai entendendo a dinâmica certa sem ficar escravo de algoritmo. E já que você chegou até essa parte do vídeo,
Me conta, quais são as suas dificuldades de produzir conteúdo para suas redes sociais e quais são as suas metas de produção de conteúdo para 2026? Deixa aqui nos comentários que eu estou te esperando.